Mais uma boa tarde aos meus queridos irmãos e telespectadores do canal Cícero Matias, o canal do YouTube Cícero Matias, e hoje estamos mais uma vez nesse domingo ensolarado e um domingo abençoado por Deus também, né? Hoje já são 14, né, de setembro, o ano está passando, o ano está voando e nós estamos fazendo parte também, né, desse tempo e agradecemos muito a Deus por isso, né? Então, irmãos, hoje só quero pedir desculpa aos irmãos, né, que assistirem, né, os nossos vídeos, que nós estamos ainda com o material um pouquinho de uma qualidade baixa ainda, né? Fica meio desfocado a imagem e tudo, mas certamente com o tempo nós vamos também melhorar isso, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento é nós prestarmos atenção na mensagem, na palavra, e pedimos a Deus, né, que nos traga uma palavra e que essa palavra ela produza, né, ela produza frutos, frutos em nossas vidas. Então, nesse momento, o mais importante é isso, mas precisamos também, mais adiante, melhorar um pouquinho a nossa qualidade de imagem e de som também, né? Aí, se Deus quiser, nós vamos fazer. Bom, irmãos, nós, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso vídeo, trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Desde já peço o seu like, compartilhe o vídeo, né? Deixe os comentários também, se você preferir, né, sobre esta palavra que nós vamos falar nesta tarde. É uma palavra que ela abrange mais ou menos 3 temas, né? E esses 3 temas, eles vai engrossar um pouquinho o caldo, né? Porque a palavra de Deus, ela tem muitos temas e nós precisamos falar de cada um deles, porque é a necessidade que nós precisamos, né? Que nós precisamos ouvir, é a palavra do Senhor. Então eu acredito que hoje vai engrossar um pouquinho o caldo, né? Mas faz parte, né? A palavra de Deus nós precisamos realmente ouvir para podermos dar andamento em nossas vidas de uma maneira melhor e mais agradável a Deus. Então vamos partir agora para a leitura da palavra, vamos fazer uma oração primeiro e depois vamos partir para a leitura da palavra e é isso aí, vamos lá. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esse domingo maravilhoso e abençoado. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, por a vida de cada um desses que estiverem também assistindo os nossos vídeos, nossas famílias. Enfim, Senhor, nós te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conceda uma palavra e que o Senhor nos use nesta tarde para a glória do teu nome. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm percebido, né, que nós, vou pegar aqui a Bíblia, né, que nós temos, que eu tenho, né, digo nós, muitas vezes eu uso muito esse pronome aí do nós, mas porque é uma coisa já usual também, mas que os irmãos têm percebido que eu tenho feito os vídeos, né, alguns domingos, aqui nesse local aqui. É um local que fica um campo um pouco aberto. Hoje está mais silencioso devido ao horário, mas tem dia aqui que o pessoal está curtindo aí o domingo e tudo, fica um pouquinho desoado. Hoje está mais tranquilo. Mas eu tenho gostado de fazer o vídeo aqui e certamente de vez em quando eu vou mudar um pouquinho, né, a paisagem para a gente ter uma movimentação um pouquinho diferente, né? Então vamos lá para a leitura da palavra. A nossa leitura hoje, irmãos, ela se encontra no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, né? Os irmãos podem abrir suas Bíblias, vou colocar o óculos aqui para melhorar. Então, o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, vai ser a nossa leitura. Nós vamos ler alguns versículos e que esses versículos, eles vão nos trazer aí, pelo menos 3 assuntos, né? 3 temas aqui para nós falar um pouco sobre esses temas, né? Então, vamos lá. Começando aqui do versículo 13, Marcos capítulo 11, versículo 13 até o versículo 24, e diz assim: E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos.
E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Queridos irmãos, eu quero nesse momento dizer que eu fico muito feliz e maravilhado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a cada dia, ela nos ensina a cada momento lições, e lições maravilhosas e de diversas maneiras, e que essas lições, elas trazem frutos, bons frutos para a nossa convivência aqui na Terra e em sociedade. Então, irmãos, eu gostaria de dizer que nesse trecho que nós lemos agora, nesse momento, nós temos aí vários temas que nós poderíamos aqui falar sobre esse trecho que nós lemos, de Marcos, capítulo 11, do versículo 13 ao 24. Mas eu quero me ater apenas a três temas, né? A três assuntos aí básicos para que nós possamos falar acerca desses três assuntos. Mas tem mais. Se nós formos aí analisar, se nós formos fazer uma análise um pouco mais tranquila, nós vamos ver que tem vários temas aí inseridos dentro desse texto que nós lemos. Porém, nós queremos abordar aqui o primeiro tema, que Jesus fala acerca da figueira. E já quase no final do trecho, né, que nós lemos, também volta em cena a figueira. Então nós temos aí a figueira, ela aparecendo duas vezes no trecho que nós acabamos de ler. Nós vemos que Jesus começou, que o tema começou, o assunto começou. Jesus se aproximando de uma figueira. Desculpa, irmãos, aqui balançou o vento aqui, eu pensei que ia cair o celular, mas está tudo certinho, né? Então vamos lá. Jesus começou falando de uma figueira e nós vamos falar um pouquinho sobre essa figueira, né? Depois Jesus o assunto fala acerca do templo, também vamos falar sobre esse tema, já são dois. E no final, Jesus volta à figueira, que faz parte do primeiro tema, que nós aqui já falamos que vamos tratar um pouquinho disso aí. E no final Jesus fala sobre a questão da fé, né? Jesus fala a questão da fé, já no finalzinho ali no versículos 23 e 24, Jesus fala acerca da fé, né? Acerca de que nós podemos, o que nós pedirmos em oração, nós receberemos. Mas vamos para o primeiro assunto que nós queremos tratar. O primeiro assunto, ele que fala sobre acerca da figueira, irmãos, é bem interessante, porque isso se traduz na prática para as nossas vidas também. Esse assunto da figueira, irmãos, ele retrata, ele se direciona, eu acredito que se traduz para a pessoa
que ela já é conhecedora da palavra, uma pessoa que já é crente, uma pessoa que ela representa essa questão da figueira a uma pessoa que ela já tem um conhecimento e que ela até diz que já aceitou a Cristo, que já aceitou a Jesus, mas ela não produz. Então era a questão daquela figueira. Aquela figueira, irmãos, ela era uma árvore infrutífera. Aquela figueira, apesar de que nós vemos, né, no assunto em que, na descrição ali, em que o autor diz que não era tempo de figos, não era o tempo, não era o tempo. Mas, independente disso, o que nos chama a atenção é que Jesus não aceitou, né? Não aceitou que aquela figueira ela estivesse ali sem produzir, estivesse sem frutos, que pelo menos tivesse algum fruto, mas ela não tinha. Jesus trata muito desses assuntos, que nós devemos ser frutíferos. Irmãos, esse assunto aqui, ele é como eu já falei, ele se direciona diretamente ao cristão. Aquela pessoa que é cristã e que ela tem a oportunidade, muitas vezes, de fazer algo da parte de Deus. Esse algo, ele abrange a várias situações. Ele não abrange somente a eu chegar aqui, por exemplo, e falar aqui no celular, né, e botar no YouTube. Não, ele abrange muitas situações. Então eu vejo que eu preciso melhorar muito, muito mesmo, para poder realmente ser uma figueira que produza frutos. Tudo bem que a figueira, ela pode representar o povo judeu, pode representar, mas nesse assunto aqui, né, nós vemos que era uma árvore que não estava produzindo. E o Senhor Jesus, ele quer que nós venhamos a produzir, que nós possamos produzir frutos, né, para o seu reino. E aquela figueira, ela não tinha utilidade, né, porque não produzia. E o que foi que aconteceu com ela? Jesus foi e lançou ali uma palavra negativa, né, onde Jesus falou ali que aquela figueira, que ninguém nunca mais, né, comesse fruto daquela figueira. E os discípulos ouviram quando Jesus falou isso. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos às situações à nossa volta, ao nosso redor, né? Nós precisamos, porque do mesmo jeito que nós queremos, né, ser abençoados, do mesmo jeito que nós queremos ser ajudados quando precisamos, porque a vida é assim, uma hora nós estamos precisando de alguém, e chega alguém e nos ajuda, é isso que nós devemos fazer também. Nós devemos produzir esses frutos de ajudar os necessitados, né, nós devemos produzir esses frutos, mas não só esses, devemos também transmitir, levar a palavra do Senhor, levar a palavra de Deus, porque também isso é o mais importante, a salvação, porque nós aqui estamos de passagem, mas o mais importante, o maior milagre da vida é justamente a salvação, porque essa salvação, ela não veio só individualmente para uma pessoa, para duas. Jesus morreu por todos nós, mas precisamos ter o conhecimento, né, de tudo isso, de todos esses acontecimentos, para que nós possamos nos aproximar mais e mais do autor da vida, de Cristo Jesus. Então, irmãos, essa palavra aí da figueira, nós já entendemos um pouco o que simboliza, o que significa, né, essa questão da figueira. Só que mais adiante, Jesus vai com seus discípulos e entra no templo em Jerusalém. E nós vemos ali que naquele templo, lá em Jerusalém, isso aí nós vamos começar a falar sobre o segundo tema, né, da nossa leitura. E Jesus, quando entra naquele templo, está a maior bagunça, as pessoas estão negociando, as pessoas estão ali fazendo coisas que não trazia benefício nenhum espiritual para a vida das pessoas. As pessoas estavam ali negociando. E Jesus quando viu, né, quando chegou e presenciou tudo aquilo ali, Jesus, ele não aprovou, ele reprovou imediatamente, reprovou tudo aquilo ali, e também, não só reprovou, como também Jesus chegou, tem outra passagem dos evangelhos,
que diz que Jesus chegou a chicotear, dar chicotadas em algumas pessoas que estavam ali. Nós não sabemos qual a força dessa chicotada, não sabemos, só sabemos que Jesus expulsou cambistas, segundo, né, o relatos, o texto, expulsou que tinha cambistas fazendo negócio dentro do templo da casa do Senhor. E Jesus foi e não aceitou, não concordou com aquilo que estava acontecendo e reprovou aquilo ali imediatamente e disse: a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração. De casa de oração. Mas o povo estava fazendo meio de negócios. Então, irmãos, nós vemos nos dias de hoje, muitas casas de oração, muitas casas de Deus, onde estão praticando isso aí. Essa é a grande verdade. Nós estamos vendo, irmãos, que não só praticando isso, como nós estamos vendo também que muitas igrejas sérias estão aceitando as coisas do mundo entrarem dentro da igreja. Por isso que eu falei, irmãos, o caldo pode engrossar um pouquinho, mas é verdade. É verdade, irmãos. Nós estamos vendo muitas igrejas sérias, eu não vou aqui citar nomes, né? Mas os irmãos sabem, mas estão aceitando muitas coisas que não aceitavam antigamente, e estão aceitando dentro das igrejas com a maior naturalidade. E não é à toa, certo, que nós vemos hoje que tem igreja aí de todo. Você escolhe a igreja que você quer ficar e o jeito que você quer ficar também. Porque o Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia diz que o Evangelho transforma, mas o que nós estamos vendo hoje são muitas igrejas que não estão preocupadas com transformação. Não estão preocupadas. A pessoa chega lá do jeito que é e continua e pronto, e acabou. E se alguém for falar, vai dizer: olha, você não cabe a você julgar. Você não tem que julgar, né? Porque Deus é amor. Ah, irmão, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. E ficou provado isso nessa passagem que nós lemos. E tem várias outras passagens que Jesus reprova a desobediência, reprova o estilo de vida, quando é um estilo devasso, um estilo pecaminoso. Jesus reprova, irmão, não adianta. É perfeito, nós não somos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, mas quando Jesus nos chama, Ele nos chama para uma regeneração, Ele nos chama para uma transformação de vida. A Bíblia diz que nós nascemos da água e do Espírito. A palavra do Senhor diz que nós passamos a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, agora tudo é novo. Eis que tudo se fez novo. Então, nós agora somos uma nova criatura. A Bíblia diz também, em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então é uma fé racional, é uma fé inteligente, mas uma fé transformada, uma fé que o nosso entendimento, a nossa capacidade de inteligência, ela agora está voltada para as coisas de Deus. Só que nós estamos vendo hoje em dia as coisas do contrário. Nós estamos vendo as pessoas que estão enchendo templos, outras que também até nem enchem tanto assim, mas que estão levando um evangelho do jeito que quer. Um evangelho de molezinha, um evangelho que o importante é só você ir à igreja. Não é isso, irmãos. E depois você aceita tudo. É por isso, porque a palavra do Senhor diz: por falta de conhecimento, o meu povo perecerá. Por falta de conhecimento, o povo perecerá. A falta de conhecimento. Precisamos ter o conhecimento, mas também não é só o conhecimento, é o temor. É o temor. Porque conhecimento hoje em dia também, nós precisamos ressaltar isso, que tem muitos aí que estão fazendo até curso de teologia. Então tem conhecimento, mas para quê? Para viver uma vida devassa, para viver do jeito que quer, para dizer que não tem problema nenhum, né? Para dizer que o importante, mas irmãos, claro que tem problema. Nós vemos aqui, acabamos de ter uma passagem onde Jesus chegou e estavam negociando dentro do templo e Jesus reprovou e reprova. E tem várias outras passagens que Jesus reprova o estilo de vida quando é devasso, quando é errado. E eu fico muito surpreso, irmãos, quando eu vejo muitas vezes pessoas que elas se convertem, estão ali na igreja e de repente elas vivem uma vida errada, uma vida toda contaminada do jeito que quer, e continua lá
com a consciência como se nada tivesse acontecendo. Mas, irmãos, Deus está vendo tudo. Não adianta, você não vai esconder as coisas por muito tempo. E depois, quando aparecer, vem os escândalos. Vem os escândalos. É por isso que a igreja sofre espiritualmente por causa dos escândalos. Jesus disse, convém que os escândalos aconteçam. É mister que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, se você escandaliza, tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado. Você não importa a função que você tem na igreja. Quanto mais cargo você tem, mais compromisso e mais responsabilidade. Então, tenha cuidado, porque eu não estou querendo doutrinar ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Apenas eu estou dizendo de acordo com a palavra de Deus. Certo? Então é isso que eu estou falando, irmãos. Precisamos cuidar, irmãos. É como, por exemplo, nós temos uma casa, certo? Então, como é que uma casa, né? Como é que uma casa ela deve ser tratada, né? Para ficar assim com uma sensação de bem-estar. Como é que uma casa deve ser tratada? Com limpeza. Ainda que tenha pouca coisa, mas é uma casa limpinha, é uma casa toda arrumada, é tudo prontinho ali. É assim que nós devemos tratar nossas vidas também. É assim que nós devemos tratar o nosso corpo. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, logo o Espírito Santo, ele faz habitação em nosso corpo, na nossa mente. Mas para isso é preciso que o nosso corpo, que a nossa mente, esteja arrumada, esteja limpa, né? Que cada vez mais nós nos esforcemos para receber, né, esse Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Mas é isso, irmãos, não é de qualquer jeito, como estão falando por aí, como aconteceu no templo que estavam comercializando e fazendo da casa de Deus a maior bagunça. E está acontecendo nos tempos de hoje, irmãos. Está acontecendo. Tem outro ponto aí que nós também devemos falar, que nós estamos vendo também, pregadores aí de todo jeito, prega de todo jeito, outros vão atrás de dinheiro, atrás de fama, cantor também. Olha, eu não vou nem me expandir muito nesses assuntos, porque os irmãos já sabem. E é isso que está acontecendo, irmãos, e precisamos ter cuidado. Jesus falou lá em João capítulo 15, que a gente se conhece a árvore pelo fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Não adianta uma árvore ser bonita, ela ser cheia de folhas bonitas, coloridas, se ela não tem um fruto realmente bom, né? Não adianta se o fruto daquela árvore é um fruto que não tem, que não serve para nada, que é um fruto inútil. Talvez é isso que está acontecendo, irmãos. Nós estamos cheios de frutos. A árvore, ela está cheia de frutos, mas tem muitos frutos que não tem utilidade nenhuma. Mas que Deus tenha misericórdia, irmão, de cada um de nós. Amém? E aí, para finalizar, vamos chegar no finalzinho lá, do versículos 23 e 24, onde Jesus fala acerca quando os discípulos chegam, aí Pedro vai, né, se lembra da questão lá da figueira, logo no começo, quando nós lemos, e Pedro diz, olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Veja, a figueira secou, irmãos. Secou. Sabe por quê? Porque se algo tem uma natureza ruim, ela tem a natureza ruim, certo? Ela não quis se esforçar para melhorar, porque só quem pode mudar a nossa natureza é Jesus Cristo. Mas nós também precisamos querer. Apocalipse 3:20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então, só quem pode abrir essa porta é você mesmo. Ele disse, se alguém abrir a porta, ele já está. Ele já quer mudar a nossa natureza pecaminosa. O nosso velho Adão, ele quer mudar. Mas é preciso que a gente conceda essa permissão, que a gente abra, né, a porta do nosso coração para Jesus fazer essa transformação, certo? Então, aquela figueira, Jesus amaldiçoou, porque ela não teve assim, a sua natureza era uma natureza que não frutificava, não dava fruto,
e Jesus amaldiçoou aquela figueira. E Pedro vendo, né, aquela figueira ali seca, Jesus foi e lembrou. Pedro foi e lembrou para Jesus: olha, Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus foi e pegou aquele gancho ali, e Jesus já veio com outro tema. E Jesus disse: olha, se tiverdes fé, se vós tiverdes fé, vós direis àqueles montes: transporta de um lado para o outro, e eles serão transportados. Porque tudo que vós pedirdes com fé, recebereis. Então, irmãos, esse outro tema aqui, né, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, irmãos: nós fomos chamados por Deus, né, para uma transformação de vida, para viver uma vida. Jesus disse: olha, eu vos dou vida e vida com abundância. Só que nós precisamos entender, irmãos, que essa abundância, que essa riqueza que o Senhor dá para nós é uma riqueza total, não é uma riqueza parcial, é uma riqueza total, tanto nessa vida física quanto também na vida espiritual. Só que nós fomos ensinados, muitas vezes, que devemos ficar ali, se conformar, se acomodar, que não devemos correr atrás, que não devemos se organizar, essas coisas, irmãos. Mas só que Jesus falou: olha, se tiverdes fé, direis àquele monte, se transporte, e ele se transportará. Tudo. Jesus já disse assim: olha, não é somente coisas assim espirituais que você pedir, não. Tudo, não importa, é tudo que você pedir ao Pai, com fé você recebe, irmão. Você recebe, a gente recebe. Então o que é que você quer na sua vida? Né? Você quer cuidar bem da sua família, você quer ter uma qualidade de vida boa, você quer... Peça, agora peça, mas também faça a sua parte. Porque tem outra passagem onde Jesus diz: não deite as pérolas aos porcos. E é o que mais a gente faz, irmãos. É o que mais a gente faz. O Senhor, Ele tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vida, né? O ar que nós respiramos, enfim, Jesus tem nos dado tudo. E tem nos dado emprego para trabalhar, para ganhar o dinheiro. O dinheiro é importante também na nossa vida, que é com ele que nós passamos a ter uma qualidade de vida boa. Mas às vezes muita gente recrimina, acha que não tem importância, que o mais importante aí é só pegar e gastar, e não chega a lugar nenhum. É esse tema que nós precisamos também abordar, que nós precisamos também tratar de uma maneira melhor, irmãos. Porque o mundo, ele traz um monte de coisas para a gente gastar aquilo que a gente ganha. É como Jesus falou, é a gente deitar as pérolas aos porcos, ou seja, Deus nos dá riqueza e a gente vai lá e joga fora, a gente lança fora, a gente não cuida daquilo que Deus nos dá. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sabedoria e o entendimento para que nós possamos fazer uso da melhor maneira possível daquilo que Deus nos dá. Irmãos, mais uma vez eu fico muito feliz e mando um abraço para todos os irmãos, nossos irmãos, né? Os nossos irmãos que gostam dos nossos vídeos. Eu sei que precisa melhorar, mas o Senhor está no controle de tudo. E Ele vai nos dar todo o recurso, né, necessário. Tudo tem seu tempo, né? A gente faz o que pode, o que não pode, o Senhor ele faz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê uma semana, né, maravilhosa, abençoada, com saúde, a todos vocês, a todos nós, e que nós possamos estar firmes, né, na presença de Deus, e que o mal, ele jamais alcance a gente para nos derrotar. Mas eu digo para você, irmão, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.